Bom, vamos lá então, pessoal. Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa entrevista coletiva com o treinador Claudinei Oliveira. Bom, início então da entrevista coletiva, professor. Boa noite. Boa noite, boa noite. Uma vitória importante dentro de casa, mantém essa invencibilidade de 7 jogos, que para uma sequência de reta final de primeira fase é muito importante para o time ter essa confiança também. Como é que você analisa essa vitória? Com muitas dificuldades, mas uma vitória dentro do campeonato. É isso, boa noite a todos. É isso aí, Rafa, você falou bem, muita dificuldade, a gente esperava essa dificuldade, tá? Não achem que a semana de trabalho foi em cima de que seria um jogo fácil, muito pelo contrário. Nós passamos para os atletas hoje na palestra exatamente a realidade da competição. Nós teremos 6 jogos com todo mundo brigando por alguma coisa, né? Então a gente tem hoje o Caxias brigando para sair da zona de rebaixamento, sempre um adversário perigoso. O adversário que, apesar de jogar em casa, fez 2 gols em transição contra o Aparecidense, então vinha com essa proposta de transição. E a gente tem um pouco de dificuldade de entrar na defesa, lógico, os caras faziam uma linha de 5, praticamente um 5-4-1 ali, uma variação ali com 5-2-3, e a gente com dificuldade um pouquinho para jogar, porque você tem que evitar o jogo interno para não tomar transição. Em alguns momentos a gente já estava chegando no último terço, a gente já estava ficando para trás da linha da bola para dar linha de passe, para dar opção de bola de retorno, a gente perdeu algumas segundas bolas e tomamos alguns contra-ataques perigosos. Depois a gente foi ajustando, né? A gente ia, na medida do possível, passando o recado, orientando, acho que a gente deu uma ajustada ainda no primeiro tempo. Vencemos no primeiro tempo, apesar de não termos jogado bem, conseguimos a vitória no primeiro tempo. E aí no segundo foi ficando um jogo dramático. O time deles é um time que já tem 3 zagueiros, então toda a bola parada, todo lateral, eles levavam 2 zagueiros para a área, a gente começou a baixar o Daniel para ajudar. Né? E, enfim, fomos fazendo as trocas, já, né, perdemos no primeiro tempo já o Henrique, fizemos o Carlson ali, depois a gente foi fazendo as trocas, fizemos o França no Longini para dar uma força maior no meio ali. E fizemos o Jefferson no Thiago, era um jogo que o Jefferson, acho que, né, para esse controle de bola dele, para ele controlar bem o jogo, tecnicamente o jogador que te dá um pouco de posse de bola a mais, né? A gente achou que era um jogo bom para o Jefferson jogar. E depois a gente acabou botando 3 zagueiros, que é uma coisa que, sinceramente, eu pensei lá no jogo contra o Atlético, de botar os 3 zagueiros. Fiquei um pouco receoso de, poxa, a gente não treinou tanto, a gente tinha treinado só uma vez na semana que o Ryan Pereira chegou. E a gente fez mais um pouco essa semana, e a gente tentou botar os 3 zagueiros para minimizar esse jogo aéreo, e termos nós essa transição. Tivemos algumas que não aproveitamos bem, e graças a Deus, aí mais uma vez o Everton no finalzinho do jogo, a estrela dele brilhou, e ele conseguiu fazer o segundo gol, a gente conseguiu vencer a partida. Claudinei, a gente observou, né, o time do Caxias muito compacto, né, sem a bola, as linhas muito próximas, e curiosamente, quando o Longini infiltra, ele aparece livre para cabecear. Era uma movimentação que poderia acontecer mais vezes dentro do jogo, sobretudo no primeiro tempo, na sua visão? Então, a gente estava preocupado em criar situações para tirar o zagueiro deles, um dos zagueiros da área, né? Então a gente tinha que atrair o ala deles com o lateral nosso e gerar uma situação que desse um desconforto para o zagueiro abandonar a área, a gente preencher a área. Se a gente ficasse cruzando a bola dentro da meia, toda hora eles com 3 zagueiros na área, seria difícil fazer gol. E a orientação, não só para o Longini, mas para o Cadi e para o extremo do lado oposto, a gente preenchia a área. E a gente sabia que tinham 3 zagueiros, era difícil fazer um gol de bola aérea ali. E você vê como o futebol é curioso, o Longini entrou, né, seguiu a orientação, entrou, o Iago fez um bom cruzamento, o Longini desviou, já tinha tido um lance parecido em outro jogo, que o Longini também cabeceou antecipando, um lance parecido, umas rodadas atrás, aí não lembro exatamente qual é o jogo, eu lembro que a gente passou o lance para eles depois. E o Longini foi muito feliz, fez um belo gol, né, acho que ele estava merecendo. A gente sabe, né, e não está insensível ao que está sendo falado, o Gustavo passa para a gente, dá sempre feedback para a gente do que está acontecendo no externo aí, com relação à torcida, mas assim, o Longini está saindo das características dele até para ajudar a equipe, é um cara que está correndo muito mais do que está acostumado, está botando o pé na bola toda hora, está pressionando saída de bola, está correndo, está dividindo, e a gente tem que valorizar isso. Eu acho que hoje ele foi premiado por todo esse empenho dele, toda essa luta, né, em alguns jogos já deu assistência, infelizmente no passe dele não saiu gol, saiu em outras jogadas sem ser com o passe dele, já deu uma assistência para o Cadi também no jogo aí que a gente fez o gol, o Cadi fez o gol com a assistência dele ali de esquerda. Enfim, foi premiado, acho que ele é merecedor, né, como todos são. O grupo nosso está trabalhando com muito afinco no dia a dia, mas a gente poderia ter feito mais assim, que em alguns momentos a gente não conseguia achar o passe no lateral para fazer o ala saltar, e a gente conseguir fazer um 2-2 ali, ou juntar mais alguém e fazer um 3-2. Está com dificuldade, o time deles marca bem, a gente viu o jogo da Aparecidense contra a Aparecidense. É um time difícil de mapear, porque houve a troca de comando, então trocou o treinador. Primeiro jogo o Thiago fez com uma linha de 4 normal, o segundo jogo ele mudou para 3 zagueiros, então a gente só tinha o jogo do Aparecidense, que é um jogo que eles fizeram 2-0 logo no primeiro tempo e já ficaram numa zona de conforto. Então a gente conseguiu entender o jogo, né? Competimos o jogo inteiro, jogo de primeira e segunda bola,
Com a entrada do Ryan, acho que a gente controlou bem o jogo aéreo defensivo ali, não corremos tanto risco. E fomos premiados aí, como eu falei, com a vitória. Eu acho que a vitória é necessária, né? Não foi a nossa melhor apresentação, mas é uma vitória necessária. A gente jogou de acordo com o jogo pediu e serve como preparação. Esses 2 últimos jogos nossos foram muito intensos em termos físicos, né? Eu acho que é muito o que vai acontecer, se Deus quiser, a gente classificando no quadrangular final, vão ser jogos assim, jogos tensos, jogos mais de disputa, de qualidade, de tática, mais de entrega e disputa. Eu acho que na entrega e disputa o nosso time não perde para ninguém. Claudinei, a Série C tem essa cara, né? Os times de baixo lá, sempre dificultando cada vez mais. Não é para o Londrina, não. Até para quem está na parte de cima da tabela, mais acima ainda. E a gente vê que você é um técnico daqueles conservadores, né? Que vem mantendo o que vem dando certo. Para muita gente, a campanha do Londrina ela é regular. Para mim, ela é boa porque você está se mantendo na parte de cima e você praticamente trocou o pneu com o carro em movimento, né? Eu queria que você comentasse sobre a mudança do goleiro, o que aconteceu de lá para cá e até preservando o Arthur de críticas, tal. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, por favor. Sim, a troca do Arthur, apesar do Arthur ter falhado naquele jogo aqui, eu até comentei que o Arthur vinha nos ajudando muito, um cara, né, um líder dentro do grupo. Só que a gente entende, a gente viu que o que aconteceu, o cenário, né, do pós-jogo ali da partida contra o Atlético, né, desgaste com o torcedor ali, enfim. A gente conversou com o Arthur, como você falou, a questão é preservar o Arthur, né? E a gente tem o Gabriel que está em ótima forma, tem treinado muito bem, todos têm treinado bem, o Elzo também, os meninos da base quando sobem aí, tanto o Márcio quanto o Pedro, têm nos ajudado bastante nos treinamentos, a gente sempre tem 4 goleiros trabalhando. Então a gente procurou, a gente entendeu o seguinte, a gente entrar com o Arthur, e a gente sabia que era um jogo que a gente ia ter que rodar a bola, muitas vezes ia ter que usar o goleiro na construção, e aí a gente pensou o quê? Pô, vai atrasar uma bola para o Arthur, você vai vaiar. Aí o jogador fala, atraso para o Arthur ou não atraso? E a equipe ia começar a ficar mais preocupada com o Arthur do que aquilo que a gente ia fazer para construir as jogadas. A gente ia trazer mais um fato estressante para os atletas durante o jogo. Então o Emerson conversou com o Arthur, eu até conversei com o Emerson, conversou com o Arthur, e hoje, ali logo após o jogo, eu dei um abraço no Arthur, agradecer ele pela lealdade que ele teve com o Gabriel, que é mesmo que o Gabriel sempre teve com ele, é sempre que o Elzo, não sei se já observaram, mas o Elzo vem até o estádio, o Elzo aquece, troca de roupa e vai para a arquibancada assistir o jogo. Né? Ele não fica, não é relacionado, ele concentra com a gente, é lógico, ele é relacionado, ele concentra, mas não está na súmula. E toda vez o Elzo vem aí, faz o trabalho dele, vem aqui, troca o jogo, vai torcer, vem pro vestiário. Então, acho que o segredo do sucesso é esse, cara, não ter vaidade, não pensar no eu, pensar no nós. Então, assim, o Arthur deu uma grande prova pra gente do caráter dele, que ele poderia ter ficado bicudinho, ficado achando ruim, né, treinado de qualquer jeito, vindo de má vontade pro banco. Foi o contrário, acabou o jogo, ele foi abraçar o Gabriel, a gente viu já a semana inteira os dois, mesmo comportamento que tinham quando jogava o Arthur, tomando café juntos, almoçando juntos, conversando. Eu acho que assim, cara, se você tem grupo de pessoas de caráter, como a gente tem aqui, a tendência é as coisas darem certo. Boa noite, Claudinei. Parabéns pela vitória, Obrigado. primeiramente. O Londrina chega à sua 3ª vitória dentro de casa, dentro do Estádio do Café, e hoje o time teve apoio da torcida. E já começa aquela soma de pontos. Queria saber de você qual que é a sua projeção para as próximas partidas, ainda tendo mais 2 confrontos em casa. E o Londrina também enfrenta ainda o Figueirense, que é um adversário que está na cola ali do Londrina. Qual que é a sua projeção? Então, uma das coisas que a gente falou com eles hoje, a gente passou hoje na palestra, né, em vez de ficar tendo aquela fala que geralmente a gente tem no final do jogo, traz alguma coisa mais motivacional, a gente mostrou a realidade. Né? Eu acho que a gente hoje precisava entender a realidade da competição. Porque a gente não pode cair na armadilha, eu, diretoria, atletas, e às vezes vocês estão com essa sensação também. Eu acho que a gente vem jogando tão bem, tão sólido, nós somos tão sólidos, que dá a impressão que está fácil. Né? Quem que a gente vai ficar? Vai ficar em 8º, vai classificar entre os 4, não vai? A gente não está nem classificado ainda. E se você olhar a tabela, é difícil a nossa tabela. Né? Nós tínhamos o Caxias brigando por alguma coisa, vamos pegar a Ferroviária que está invicta na competição, a gente perdeu a Ferroviária? Empatou hoje, está invicta na competição, depois a gente pega o Floresta aqui brigando também na parte de baixo, que vai ser um jogo parecido com o de hoje, o Floresta tem uma boa equipe, já vi alguns jogos do Floresta. Depois a gente sai e pega Figueirense e Remo, ou Remo e Figueirense? Figueirense e Remo na ordem, né? 2 jogos fora, o Remo pode estar brigando, aí vai ser uma fumaça lá em Belém, que eu já joguei lá, eu sei como é que é. E depois a gente fecha com o Náutico, que pode estar brigando por alguma coisa. Então, assim, minha maior preocupação hoje é a gente não perder o estilo de urgência. Né? A gente não pode, o jogo do acesso era hoje. O jogo do acesso é contra a Ferroviária, a gente não pode ficar transferindo. A gente sabe, como já falei para vocês, que 30 pontos devem nos dar a classificação, né? A projeção é essa para os últimos anos. 33 pontos aí, principalmente a gente fica aí brigando ali para estar no G4. Mas a gente não pode, por a gente estar bem, gera uma confiança e às vezes essa confiança em excesso atrapalha. Então a minha preocupação hoje na palestra foi exatamente isso. A gente mostrou a tabela, a classificação, como é que foram as 2 últimas temporadas da Série C, próximo do adversário, e mostramos a dificuldade para eles. Eu acho que eles entenderam
Você vê que foi um jogo que foi, às vezes, até abrir mão de jogar um pouco e brigar mais e lutar. E às vezes tem um passe e, na dúvida, faz uma bola longa e briga pela segunda. Então acho que a gente não pode cair nessa armadilha. Eu acho que o segredo pra gente aí agora é trabalhar bem a semana. O jogo é só na próxima segunda, sem ser essa outra. Então tem tempo para treinar bem a semana, estudar bem o adversário, fazer um grande jogo em Araraquara. Acho que a gente tem condição de vencer a Ferroviária, é difícil. Né? Foi o que eu falei pra eles, a gente tem condição de fazer os 18 pontos e pode não fazer nenhum. É futebol. Então a gente tem que estar sentido de urgência, sempre. Esse jogo é o jogo do acesso. Depois do quadrangular tem mais 6, não tem problema. Se não tiver no quadrangular, não tem acesso. Então a gente tem que brigar todos os jogos que a gente brigou. Acho que eles entenderam bem o recado e deram a resposta em campo. Boa noite, professor. Parabéns pela vitória. Obrigado. No segundo tempo, principalmente, o Londrina sofreu mais defensivamente e não conseguia ficar com a bola no campo de ataque, não conseguia tomar as decisões do campo de ataque para guardar o tempo, e a equipe do Caxias pressionou mais. Essa mudança, você colocando o Ryan como terceiro zagueiro, pode-se usar isso durante os jogos para ter mais segurança defensiva, onde não sofrer tanto como sofreu no jogo de hoje? Pode sim, pode ser. Até para iniciar um jogo, né? Estrategicamente, se tiver um jogo que a gente acha interessante, botar 3 zagueiros, o Thiago colocou ali no momento 2 atacantes por dentro, botou 2 9s, né? E aí, assim, a gente sabe como é que é o futebol, né? Aí, botou 3 zagueiros, aí se tomasse um gol, ia falar, tomou o gol porque o treinador foi covarde e botou mais um zagueiro. Isso aí não é aqui no Londrina, não são vocês, não é o torcedor do Londrina, em todo lugar. Né? E se a gente se omite também de botar 3 zagueiros preocupados com o que vão falar, e aí estão com 2 centroavantes, toma um gol de cabeça de um dos centroavantes, aí é responsabilidade minha. Então a gente assumiu o risco de botar 3 zagueiros sabendo da consequência do possível empate do adversário, corremos o risco de dar um pouquinho a bola para o adversário e nos defendermos, que é uma estratégia também que muitos têm usado contra nós, e tivemos sucesso. Acho que a gente teve algumas boas transições, às vezes não tomamos a melhor decisão nas transições. Né? Eles tiveram uma bola na trave numa cobrança de falta, né? Bem efetuado. O Gabriel teve bem ali quando foi exigido. Eu acho que o lance também no segundo pau o atleta finalizou por cima, enfim. É um jogo perigoso, eles têm jogadores de bom remate, o Thomas Bastos bate bem de fora da área, o Marcelo tem uma bola parada boa também. Mas a gente sofreu e ganhou o jogo, acho que é importante. Poderia estar falando, como a gente falou anteriormente, em alguns jogos aqui, contra o Botafogo da Paraíba, que a gente vai ter ganho o jogo com uma certa facilidade, empatamos 1-1, fizemos só 1 ponto. Então a gente teve a dificuldade, mas fizemos 3 pontos, acho que foi importantíssimo. Boa noite, Claudinei. Bom, ali no primeiro tempo, o Henrique sentiu a perna dele, né? Foi logo substituído. Durante a semana ele teve algum problema, alguma reclamação? Não, assim, o Henrique é um jogador muito intenso, né? Esses jogadores de explosão, jogadores rápidos, né? De contração rápida ali, jogadores de velocidade. Geralmente eles tendem a ter essas lesões do posterior. Não teve, na semana foi tranquilo, ele trabalhou bem a semana inteira, não tinha nenhum desconforto, não tinha nenhuma precaução com relação ao Henrique, senão a gente poderia até ter iniciado com o Cássio e preservado o Henrique. Nós temos Chaporã, Cássio, temos o Pablo que faz beirada, Everton faz beirada, não teríamos por que colocar o Henrique em situação de risco. Ele estava bem a semana inteira, felizmente ali, eu acho que uma bola que ele foi chutar, que ele fura, né? Acho que quando ele erra o chute, ele botou uma potência para acertar a bola, quando ele erra a bola, o movimento vai além do limite do que ele esperava. Contraturou ali, pelo que o doutor falou, não deve ser uma lesão muito grave, vamos tratar ele a semana inteira para ver se ele consegue estar apto na próxima segunda, senão a gente dá mais um tempinho para ele, temos boas opções ali para o lugar dele. Boa noite, professor. Boa noite. Mantendo nessa questão das mudanças, contra a Ferroviária agora no próximo segunda-feira, existe a possibilidade de ter mudanças no time, principalmente no ataque, com um time fechado que ainda não perdeu no campeonato? Cara, assim, só um time que sofre poucos gols, hein? Ferroviária sofre poucos gols, mas não é por isso que a gente vai ter que botar 5 atacantes para tentar fazer gol na Ferroviária. A gente tem que ter um time organizado, sólido defensivamente, que crie bastante, que tenha coragem de jogar. A condição do gramado deve estar bom lá. Eu acho que o último jogo eles jogaram fora, que estavam mexendo no gramado, mas deve estar boa. É um estádio que dá condições de jogar, um gramado bom. Acho que nós temos um time que consegue jogar bem contra qualquer adversário em qualquer lugar. E a gente vai mexer, se precisar mexer, a gente vai mexer sem problema, né? Tem essa questão do Henrique, temos que analisar o adversário, ver se tem alguma situação, troca de característica de atleta pode nos ajudar a ter mais chance de sucesso no jogo. A gente vai chegando na reta final, a gente tem que ter essa inteligência de, às vezes, esse jogo não é para tal atleta, é para outro, a gente mexer e ver o que é melhor para vencer o jogo. Eu sou, como vocês sabem, conservador, não mexo muito na equipe, eu acho que isso aí tem dado resultado, até porque quem tem entrado bem. Mas a gente vai estudar com calma, tem uma semana longa de trabalho, é difícil a gente já definir o time agora, pode ter alguma intercorrência durante a semana, alguma lesão, alguém que não possa estar apto, então vamos ter calma, trabalhar para tomar a melhor decisão.